Oi, oi, eu sou o Vini, sou apaixonado por gastronomia e boa comida. E hoje eu vou começar aqui um projeto novo que é o nosso podcast Me Passa a Receita. Pra gente começar esse primeiro episódio, eu tenho uma super convidada aqui que faz parte da minha vida, me ajudou a chegar onde eu cheguei aqui, que é a Estela Cotes, que é uma super barista, mãe, empresária, e que vai falar um pouco sobre tudo, porque o nome Me Passa a Receita é para você passar a receita não de como fazer o café, mas de chegar onde você chegou. Que medo, né? A ideia aqui é mostrar um pouco do outro lado da gastronomia. Então, o Sabor de Curitiba, ele mostra aquela comida gostosa, o café com aquele croissant gostoso, que as pessoas enchem os olhos. E aqui no podcast a gente quer mostrar aquele outro lado, que é como empreender, como chegar onde chegou, né? Conquistar esse mundo difícil da gastronomia, que quem olha parece tudo glamuroso, parece ser uma delícia, parece ser tudo fácil, mas que também tem muito perrengue e é muito difícil. Então, como conquistar, como chegar aonde você chegou, Estela, que, olha, eu acompanhei, já que a gente se conhece há muito tempo e a gente sabe que não foi fácil, né? Não, não foi. Bom, obrigada pelo convite, Vini e o pessoal dos Sabores. Eu estou muito orgulhosa desse momento de vocês, de ver que você chegou até aqui, né? Como você disse, a gente se conhece há 10 anos e é muito lindo ver o crescimento de vocês agora em conteúdo e chegando, né, nessa coisa do videocast, do podcast, que eu acho super necessário. E falando desse tema que é mais necessário ainda, que é sobre empreendedorismo em gastronomia, que todo mundo acha que, como você disse, é uma beleza. Quem é dono de cafeteria, todo mundo acha que o dono de cafeteria passa o dia inteiro só tomando cafezinho com os clientes. Então, bora trocar um pouco. Legal. Eu vou puxar o primeiro assunto aqui, que é falar um pouco então sobre essa como você chegou no mundo do café, né? Você é jornalista, já trabalhou em grandes veículos no Brasil. Ela é de São Paulo, é paulistana, mas adotou Curitiba aqui. É, então, quando eu conheci a Estela, conheci ela lá no Barista, que é um cafezinho, que era uma portinha que vocês fizeram uma revolução dentro do café aqui em Curitiba. Uma portinha tão pequena que, né, transformou esse mercado aqui de Curitiba, o próprio Juvevê, que é o bairro que eu amo, que eu moro, e que eu ia lá sempre tomar um cafezinho com você, na época com o Léo. E aí, essa transformação, essa mudança de vida que você teve lá, de jornalista para começar a fazer café, para empreender, e aí foi indo. Como que foi essa transformação? É. Eu me formei jornalista em São Paulo, trabalhei muitos anos na área, trabalhei em algumas grandes empresas também, na área de comunicação, mas o empreendedorismo acho que era uma coisa que era minha, assim. Eu lembro que o brinquedo que eu mais gostava que eu tinha em casa era um caixinha assim de supermercado, que eu brincava de ser caixa de supermercado e eu amava embalar. Eu gostava de embalar as coisas e entregar para os clientes. Então, e a primeira vez que eu ouvi que eu era uma pessoa empreendedora foi quando eu comecei a trabalhar como estagiária na Unilever. E aí, naqueles relatórios, né, de estágio e tal, a minha chefe, na época, que era também uma super jornalista, me deu esse diagnóstico. Falou, você é uma pessoa empreendedora. E eu, mas isso quer dizer o quê exatamente? E aí eu acho que as coisas foram me levando para esse caminho. Assim, eu comecei a empreender criando um site de cultura. Eu fiz pós em jornalismo cultural e nessa pós eu comecei a entrar mais em contato com a gastronomia. Então eu escrevia sobre cinema, teatro e gastronomia. E aí eu criei junto com outras meninas naquela época um site que era de jornalismo cultural e que um ano depois a gente acabou virando uma agência de conteúdo online. Isso em 2010, 2011, assim, a gente estava começando a falar de conteúdo customizado para a internet. E então a gastronomia também sempre ali fez parte da minha vida, né? Os meus primeiros contatos com o café especial foram justamente como jornalista, escrevendo sobre café. E aí depois, quando eu vim para Curitiba, aí eu me tornei sócia do Léo, que é meu ex-sócio, meu ex-marido, e a gente abriu o Barista, como você disse, lá no Juvevê.
E que eu acho que, assim, a rua onde a gente abriu o Barista Coffee Bar, ela resume o crescimento do mercado nesses últimos 10 anos. Porque quando a gente montou o Barista Coffee Bar em 2014, era uma lojinha de 18 metros quadrados, não vendia nada, só café, não tinha comida nem nada e só tinha gente na rua. Hoje são 5 cafeterias. Na rua e ali, quarteirões assim do lado. Então, isso em 10 anos. Acho que isso resume um pouco. E aí eu comecei, então eu ainda tinha uma agência ainda tinha minha agência e ficava aqui em Curitiba. Quando o Bento nasceu, meu filho que hoje está com 9 anos, em 2015, eu tinha que ficar mais em Curitiba, não tinha mais como ficar indo e voltando de São Paulo. Aí eu saí da minha sociedade, lá da agência de comunicação, e eu, na época, fazia um curso na FGV, que era um curso que chamava 10 mil mulheres. Era um curso voltado para mulheres que cuidavam do próprio negócio, mas que não tinham formação em administração. Aí tinha uma seleção e tal, eu passei nessa seleção e fiz esse curso na GV. E eu tive uma mentoria de um professor. Na época eu trocava bastante com ele, falava sobre a agência, falava sobre o mercado de café que eu estava descobrindo e tal. E ele uma vez falou para mim, falou, olha, Estela, eu não sei se é agora, não sei se é daqui 1 ano, se é daqui 3 anos, mas assim, você já está até o pescoço no mercado do café especial. Só falta você admitir e descobrir. Deu, putz, tá bom. Aí, em 2015, eu trabalhava de dentro da loja, né, lá com o Léo, fazia toda a parte de gestão, já estava organizando a casa, assim, para virar um negócio um pouco mais profissa e tal. E aí, em 2015, eu participei do Campeonato Brasileiro de Brewers, que é o de método de preparo manual. Venci o campeonato e aí eu falei, bom, agora ou vai ou racha, agora eu tenho que abraçar isso de vez. E aí, em 2016, foi quando eu comecei a me dedicar especificamente para o negócio de café especial. Legal. E o legal é ver essa transformação que você não só entrou dentro do ramo ali de cafeteria, mas você foi estudar, você foi campeã brasileira, né, de brews, que é o método de coado. Então, não é só saber, que nem você falou, sentar e ficar tomando café, né? Você tem toda uma gestão que tem por trás, além de saber do que você está fazendo, do que você está vendendo. Porque hoje ter uma cafeteria, talvez seja... acho que o sonho de muita gente. Parece que é uma coisa linda, é fácil, né? Então você passa numa cafeteria, parece que é um sonho, assim, né? Tem muita gente que ou pega lá o dinheiro de sair do trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma cafeteria. E aí acho que uma das primeiras coisas que as pessoas se deparam é como que eu vou começar a fazer isso de uma forma... Porque se você não tem o conhecimento de como funciona a cafeteria, com que tipo de café você vai trabalhar, café especial, que é hoje o que você se especializou, que você conhece, mas que é uma parcela ainda muito pequena dentro do mercado brasileiro, né? Então, a gente vai conversar ainda, você vai falar dessa experiência dentro da cafeteria, de como o barista começou pequenininho lá, depois você foi para uma casa maior, depois virou um super negócio, e aí como atender esse público, né? Porque o público do café especial em si, ele é ainda um público muito pequeno dentro do mercado brasileiro, né? 5% do mercado. É muito pouco. Muito pouco. É muito pouco. Ainda tem muito a evoluir, cresceu muito, que a gente estava falando lá. Então, o barista começou quantos anos atrás que foi? Foi 2014, tem 10 anos exatamente. E aí, eu lembro que eu li na matéria do Paladar do Estadão que tinha o café expresso mais bem tirado de todo o território nacional. Então, era um café especial, um café muito bem cuidado pelo Léo na época, né? Léo também campeão brasileiro várias vezes. Então, estava na veia ali o café, né? De fazer bem feito. E aí, depois veio as cafeterias to go, que hoje eu acho que é um misto, acho que é uma porta de entrada para quem quer conhecer esses cafés que já são melhores do que os cafés de mercado conhecidos, né? Que acho que é o que a maioria das pessoas conhece, que é o café que às vezes você tomou na casa da avó, no coador de pano, ou com bastante açúcar. E aí, claro, é um mercado que ainda é muito pequeno, o café especial, mas que tem muito a crescer. E
nessa evolução dentro do mercado de café, dentro da tua cafeteria que você teve, o que você viu, o consumidor, como que ele evoluiu, você viu essa evolução do consumidor? Olha, eu acho que a evolução, como o mercado é muito pequeno, a gente está falando de 5% da fatia do mercado, tem muito espaço, muito espaço. E eu acho que nesse contexto todo, a cafeteria de café especial, porque a gente está falando de um nicho, né? Cafeteria de café especial. Ela tem um papel de formação do consumidor e de romper a bolha. Então, assim, apesar de hoje a gente ter muito mais cafeterias do que a gente tinha 10 anos atrás aqui em Curitiba e em várias outras cidades do Brasil, a gente ainda tende a falar com uma bolha, que é com um público muito menor, que é o público que já entende, já sabe um pouquinho o que é de café especial e tal. Então, eu acho que o maior desafio da cafeteria é justamente atrair esse público, o público geral, que é, sem dúvida, a maior parcela do que vai na cafeteria, que ia na minha cafeteria, era sempre a maior parcela é o público geral, e tentar ir mostrando para ele o que é esse mercado de café especial. Então, o público já amadureceu muito. Vou dar um exemplo prático. A gente, em 2016, quando a gente saiu da portinha de 18 metros quadrados para ir para um salão de 90 metros quadrados e cozinha agregada, porque também era uma coisa que a gente não tinha, a gente não vendia café gelado, por exemplo. A gente só tinha ali o cardápio normal de cafés. E aí, em 2016, a gente decidiu colocar lá o Cold Brew, que é um café extraído a frio. Em 2016, a gente fazia, sei lá, 2 litros, demorava pra caramba para vender, porque as pessoas pouco sabiam que era isso. Sei lá, em 2022, esse cenário já era outro. A gente fazia 1 galão de 20 litros de Cold Brew e vendia assim, sabe? Então, esse é um exemplo prático de como o público amadureceu. Mas eu acho que tem alguns pontos até no que você comentou anteriormente, que assim, eu sou muito curiosa por natureza, né? Acho que por isso até que o jornalismo foi uma das coisas que eu escolhi fazer. Então, quando eu comecei a trabalhar com café, eu queria entender o que era, como é que comprava café, como é que negociava café. E eu estava, em paralelo, estudando sobre como administrar um negócio. Então, eu queria colocar aquilo na prática. Mas eu acho que o que me trouxe, assim, até o pescoço para o café especial, foi quando eu conheci um grupo de mulheres numa rodada de negócio promovida pela Apex, lá em São Paulo, e eu conheci um grupo de mulheres produtoras de café. Isso acho que foi também em 2015. E de várias origens as mulheres, assim, não eram só mulheres brasileiras. E aí eu comecei a ouvir as histórias delas e eu fiquei chocada. Eu achei assim que eu estava no século XVIII, na época dos barões do café, e eu não imaginava que aquelas coisas que elas contavam ainda eram possíveis. E aí eu fiquei muito tocada, assim. Eu pensei, não, alguém tem que fazer alguma coisa, né, para esse cenário mudar. Quando eu participei do Campeonato Brasileiro, eu participei com cafés, com um blend de 2 mulheres que eu tinha conhecido lá. E aí fiz a apresentação, era durante a SIC, que é a Semana Internacional do Café, e você faz uma apresentação, se você passa para a final, você faz mais uma apresentação. Eu fiz a primeira, beleza, tinha ali meia dúzia de gente assistindo. Quando eu fui fazer a segunda, porque eu tinha passado para a final, tinha, sei lá, a plateia estava lotada, tinha mulher em pé, e a minha apresentação era toda sobre o papel da mulher na indústria do café especial. Então, eu falava das produtoras, das baristas. Isso em 2015. Não estava tão na moda assim, falar das mulheres do café. Quando acabou a minha apresentação, foi uma comoção. Uma comoção. Era um monte de mulher que vinha falar comigo, me abraçava chorando. O Bento tinha 6 meses, então eu estava amamentando, o Bento estava lá comigo. E aí, naquele momento, eu acho que eu senti assim que, quando eu decidi fazer jornalismo, é porque eu queria contribuir de alguma forma para a vida das pessoas. E aí, naquele momento, acho que eu tive um clique de, putz, não foi como jornalista, eu acho que é aqui. Eu acho que é aqui que eu posso fazer diferença, às vezes, um pouco na vida das pessoas. Então, foi isso que me trouxe para o café. E aí, eu acho que isso me leva a outra reflexão sobre o que você falou, de
Tem muita gente que quer abrir cafeteria. E quantas vezes a gente não via, né, lá na loja, gente até falando, eu quero me aposentar e abrir um café. Eu falava, não, pega esse dinheiro, vai viajar, entendeu? Porque assim, em qualquer negócio que você vai abrir, você vai fazer um monte de coisa que não é legal. Talvez 80% do tempo que você passa, você sabe disso, é fazendo coisas que não são legais, não é exatamente aquilo. Só que o porquê você tá lá, é o porquê você tá lá que faz você superar todas as coisas que não são legais no dia a dia. Então, assim, se quer montar uma cafeteria, primeiro se pergunte por que eu quero montar uma cafeteria. É porque eu gosto de gente? É porque eu quero conversar com as pessoas? É porque eu já gosto de café e quero fomentar o cenário? É porque eu sou curioso e quero aprender uma... Primeiro você tem que se perguntar o porquê, porque vai ser cansativo para um caramba. Você vai trabalhar de domingo a domingo. O Bento começou a andar dentro da loja. Então, assim, se você tem filho pequeno, você vai passar mais tempo com a sua loja do que seu filho. Seu filho vai começar a trabalhar com você lá na loja. Então, assim, acho que a primeira pergunta é o porquê, sabe? Por quê? Por que eu quero? Que sentido que faria na minha vida, sabe? Empreender no geral é assim, né? É. Seja qualquer ramo, seja abrir uma cafeteria, um Isso. restaurante, uma confeitaria, enfim, ou uma loja de roupa, enfim, tudo você tem que se dedicar ao máximo, porque não é fácil. Empreender é muito mais difícil do que bater o ponto lá na CLT, na carteira de Total. trabalho, né? Isso é um ponto que acho que às vezes as pessoas romantizam, mas e quando chega na hora de trabalhar mesmo, de empreender, a gente vê as dificuldades. É o que você falou. Você gosta de uma coisa específica, né? Então, eu, como publicitário, gosto de criar, gosto de sempre estar fazendo alguma coisa diferente. Então, eu tô lá no Sabores, eu sempre tive a vontade de fazer o projeto do podcast, eu acho que ficou uns 2 anos para fazer esse podcast, mas ao mesmo tempo a gente é engolido pelo dia a dia, pela rotina, né? Então tem que fazer outras coisas, tem que cuidar do financeiro, tem que pensar nas coisas do dia a dia mesmo, que a gente é engolido e às vezes a gente não consegue colocar em prática o que a gente quer fazer de diferente. Então, esse dia a dia que é o que as pessoas não enxergam, que é o que a gente quer mostrar um pouco aqui também no podcast, que é levar essa experiência que você teve aí na cafeteria, tá com novos projetos que a gente vai falar também, que acho que é um projeto incrível que você está fazendo, que é uma moca, que a gente já vai chegar lá. Mas vamos voltar a falar então um pouco do mercado de café. Né, o café especial, então, ainda é uma parcela muito pequena, mas que tem crescido bastante. Depois ali do barista, vocês abriram o Café do Moço, que foi daí um salto ainda maior ali, né, dentro do que vocês planejavam. Era um super projeto que eu acho que eu acompanhei bastante também. Vocês foram para fora, foram pegar referências da Starbucks Reserve, mas que, enfim, por vários motivos ali, acabou que pandemia não deu certo. Eu acho que falar um pouco também disso, dos acertos e erros, do que aconteceu nesse meio do caminho. A pandemia teve muito né, atrapalhou muito vocês e muito dos empresários. O que você tira disso, de lição dessa época? Nossa, acho que a gente ia precisar de umas 2 horas de podcast. Eu acho que, assim, tem muita coisa, tem muito aprendizado. Eu tenho sociedade desde lá da época do Colherada Cultural, que foi o meu primeiro site, que depois virou agência. Eu trabalho com sócios, desde sempre. E uma coisa que eu acho que é bacana a gente saber sobre sociedade, que é um aprendizado, que é assim, a sociedade ela precisa ser complementar. Então, e isso é muito comum na gastronomia, né? É muito mais comum abrir restaurantes e cafeterias e tal no modelo de sociedade do que uma pessoa sozinha. E eu acho que um aprendizado bacana, que dá para a gente compartilhar, é você entender onde é que vocês se complementam. O que eu não sei que meu sócio sabe e respeitar o papel deles dentro desse cenário, sabe?
Por exemplo, eu e o Léo. O Léo era o cara do café, ele sabe muito de café. E eu era a pessoa de gestão. Então, a gente ali, cada um no seu quadrado, a gente ia se complementando para o negócio crescer. O projeto do Café do Moço, ele também foi um divisor de águas, eu acho, assim, para o mercado, porque foi, eu acho que o primeiro negócio de café especial de uma empresa pequena que foi aportada por um grande grupo do Brasil, assim, que isso até então não tinha acontecido. E isso também mexe com o mercado, né? Quando você vê que tem uma empresa grande de olho num mercado que até então era de pequenas cafeterias, pequenas torrefações, é um indício de crescimento muito grande. E fazer, bom, ali para o Café do Moço eu fiz toda a parte de planejamento de negócio, então foi um aprendizado muito grande para mim, porque eu nunca tinha feito um planejamento de negócio a tão longo prazo. Quando a gente está gerindo o nosso negócio e tocando ele no dia a dia, a gente está ali, né, assoviando, chupando cana. Você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, você nem sabe se você está planejando muito bem, você tem umas ideias, mas você não tem isso tão formalizado assim como numa empresa muito grande, né? Eu acho que todo o desenho de conceito do negócio também foi assim, para mim foi incrível, sabe? Ter pensado a nossa loja conceito, por exemplo, no JuVV, ter imaginado do conceito da marca até aquele prédio que, né, virou uma marca assim aqui em Curitiba e tal, também foi um baita aprendizado. Eu acho que a pandemia não tem como, não teve, acho que tirando quem já trabalhava só com online, não teve quem não se prejudicasse na pandemia, né? E os negócios de café, eu acho que foram muito prejudicados por conta da coisa do delivery, né? Como é que você faz delivery de café? E a gente até tentou por um tempo ter delivery das bebidas e tal, mas é aquela coisa da expectativa. O consumidor esperava receber em casa, pedir um cappuccino, por exemplo. O consumidor esperava pedir no delivery e chegar em casa um copo com latte art, entendeu? Imagina o motoboy indo, né? Impossível. Impossível, não tem como. Então, a pandemia, eu acho que ela foi muito desafiadora, porque ela tinha que ter essa troca entre o negócio e o consumidor. O consumidor tinha que ser muito resiliente, de entender em que momento a gente estava. Eu lembro quando começaram a sair os decretos, e aqui em Curitiba era um decreto por semana. Então, era assim, uma semana pode abrir para 30 pessoas, outra semana não pode abrir mais, agora é balcão. Nem a gente tinha tempo de comunicar para as pessoas qual era o modelo de atendimento, a gente não tinha tempo. E eu lembro quando começou a abrir para receber as pessoas dentro da loja, a gente tinha um número limitado. Aí tinham as mesas que a gente pulava, né? Que as pessoas não podiam sentar lá. Tinha um monte de gente que reclamava, que falava, a fila de espera, né? Ela se criava com muito mais velocidade, porque a loja estava menor, com capacidade menor, e tinha muita gente que brigava. Falava, mas eu tô vendo mesa e cadeira vazia lá e eu não posso sentar. E a gente falava, sim, mas não pode mesmo. Então, eu acho que um dos desafios da pandemia foi justamente a gente conseguir manter essa relação com o consumidor, sabe? De que, olha, a gente está fazendo o máximo que a gente pode dentro do que é permitido. Você precisa compreender que a gente tem um monte de limitação e tal. E aí, depois, num segundo momento, a gente tentou, como tinha um espaço muito menor, a gente tentou tirar, de fato, algumas mesas para colocar mais produto. Porque aí, já que a gente não ia poder atender tanta gente, então vamos deixar produtos mais expostos, que as pessoas fossem só lá e comprassem, para a gente conseguir reverter ali também um fluxo e um volume de vendas, sem conseguir atender tanta gente. Então, foi um desafio absurdo, assim. Acho que tem muitos aprendizados aí, muitos. A pandemia, eu lembro, acompanhei, acho que vocês ficaram o quê? Um mês aberto? Abrimos em janeiro, depois em 23 março, né? de março já teve que fechar. Então deu um mês e pouco. E que foi o caos também, né? Também foi outro aprendizado, né? A gente abriu, sei lá, preparado para atender 300 pessoas em média por dia. Acho que ia quase... Teve um fim de semana que iam 750 pessoas, sei lá, por dia. Era muito insano. Mas quem acompanhou e quem viu
toda a construção do projeto do Café do Moço, viu a loja, né? Chegou aí também na loja e experimentar os cafés e toda a construção de cardápio que vocês fizeram. Então, você pulou lá da loja de 18 metros quadrados, depois foi para casa com um salão com 90, com cozinha, e aí você transformou todo aquele projeto que talvez acho que era a meca do café aqui no Brasil, aqui, né? Vocês tinham todos os melhores produtos para a cafeteria e também teve a parte da cozinha, que você contratou chefe de cozinha para fazer essa mescla que vocês quiseram fazer ali junto do café. É um aprendizado que você teve também com o tempo, que é uma cafeteria, só vender café não dá dinheiro? Olha, no Brasil eu acho bem difícil. Acho bem difícil. Quando a gente tinha a loja muito pequena, ela chegou num limite, por uma limitação física. Então, assim, chegou num momento que mais do que aquilo eu não ia atender. Então, a gente foi para um espaço maior porque eu tinha que aumentar o meu número de vendas. E eu precisava de uma área física para isso. E além da limitação de vendas, tem a limitação de faturamento também. Chega uma hora que, se você está num espaço que você só consegue atender aquele número X de pessoas, você não vai passar daquilo. A não ser que você aumente, sei lá, o preço do produto, ou que você tenha mais produtos, você aumente a quantidade de SKUs. Então, assim, é um limitador. Quando eu fui para um espaço maior, que eu já tinha cozinha, eu entendi assim... Primeiro que assim, né, Vini, eu acho que tem uma coisa do mercado de café especial que quando a gente abriu, por exemplo, nesse formato maior, 90 metros quadrados com cozinha, eu já sabia que eu queria um ticket médio maior. Então eu queria ganhar mais dinheiro, queria faturar mais. E aí eu fiz todo o mobiliário, um conceito de loja que era muito minimalista, era muito inspirado no que a gente vê fora, né? Porque o mercado de café especial em Europa e Estados Unidos já está super maduro. E aí vem outros aprendizados, que são assim, tinha o café incrível, as comidas eram super boas, mas muita gente reclamava do mobiliário, porque se sentia desconfortável. Porque a gente não tinha cadeira com encosto, eram banquinhos, era tudo muito minimalista. Porque qual que era a ideia? Que as pessoas não passassem lá horas dentro da loja. Só que aí chegou um momento também que eu olhando para aquilo, e eu ficava na loja, né, 24 horas por dia, você sabe... Eu olhava para aquilo e falava, não está fazendo sentido, porque eu estou querendo vender café especial para o brasileiro de um jeito que o europeu consome. E aí, assim, não adianta. Não adianta você querer vender um conceito e um produto para um público que está pronto para receber outra coisa. É como se você estivesse enfiando goela abaixo, que a pessoa teria que consumir daquele jeito. E assim... O café para o brasileiro, ele significa pausa, ele não significa movimento. Ele significa parar para tomar o café. E isso está intrinsecamente ligado a comer alguma coisa. Então, quando veio esse formato, o faturamento aumentou, a gente começou a ganhar mais repercussão, claro, mas ainda tinha ajuste para fazer. Quando veio a loja conceito do Café do Moço, o cardápio tinha mais coisas que eu não tinha antes. Por exemplo, o almoço era uma coisa que eu não tinha. Só que eu tinha um espaço que a ideia era que ele abrisse 7h30 da manhã e fechasse às 11 da noite. E que a ideia era mostrar para o público que o café especial faz parte ali de todos os momentos do dia a dia. E por que teve almoço, por exemplo? Porque a ideia dessa loja era fomentar as coisas do Brasil. Né, mostrar que o café especial, porque ainda tem isso, né? O público em geral acha que o melhor do café vai embora, que a gente não tem café bom. Então, assim, vamos começar. E isso também é uma coisa que sempre me acompanhou. Eu sempre gostei de escrever sobre pequenos produtores, sempre gostei de escrever, por exemplo, sobre vinhos do Brasil. Eu sempre fui muito entusiasta da produção brasileira. Então, eu queria que o meu espaço conseguisse dar espaço à gastronomia brasileira. E aí, o almoço, ele tinha que preencher aquele horário que, geralmente, em cafeteria, a gente não tem muito movimento. Só que eu, enquanto marca de café especial, não faço almoço. Então, eu vou chamar quem saiba. Por isso que o meu almoço era assinado por um chefe. E aí, esse chefe, ele tinha como briefing fazer um cardápio que fosse totalmente brasileiro, com ingredientes aqui do Paraná, para a gente também poder contar essa história.
E no cardápio a gente sempre harmonizava com os cafés. Então, assim, por mais que no cardápio tinha outras coisas, o protagonista nunca deixou de ser o café. Hoje, eu acho que um aprendizado que eu enxergo é tentar trabalhar mais no simples. Que eu acho que é até uma tendência assim, do mercado, a gente simplificar. Simplificar de várias formas. Desde da maneira como você implementa a tecnologia dentro do teu espaço, até como o cardápio que você vai servir. Então, hoje, eu acho que simplificar é mais... Ui, desculpa. É mais o que a gente tem como tendência, sabe? Mas eu acho que assim, tudo tem que estar ligado ao teu propósito. E o propósito que eu quero dizer não é nem o propósito de vida, uma coisa assim espiritual. Não, é o propósito do negócio. O que eu quero com o meu negócio? Eu quero com o meu negócio comunicar que o Brasil é a ponta da gastronomia. A gente tem as melhores coisas do mundo. O nosso quintal é o maior produtor do mundo. O meu propósito é oferecer bebidas criativas. Então, eu vou criar um monte de combinações. Beleza, você tem que ser fiel ao teu propósito de negócio, sabe? Acho que isso até fez com que, muitas vezes, acho que 2 anos, a gente recebeu visita do pessoal do grupo de inovação do Boticário. E eles queriam muito entender isso. Como é que a gente olhava para a inovação sem perder a nossa essência enquanto negócio e sem também se distanciar do público que ainda não conhecia café especial, sabe? Então, não é fácil, né, de fazer essa gestão de você crescer e ver para onde vai, né? Então, eu acho que ali, quando você falou desse crescimento que você teve lá do barista de 18 metros quadrados, que chegou num momento que você não tinha para onde mais crescer. Ou você mudava de loja, né? Ou continuava... abrir a franquia. E aí é que a gente entra talvez que eu acho que é o grande tema dos cafés hoje, que são os cafés to go, que cresceram muito nesses últimos anos, que são as portinhas, que de fato também eles são franquias, e aí para quem quer empreender talvez seja a forma mais fácil. A pessoa, ela bate o olho pra começar, né? Ela bate o olho, tá tudo pronto, né? A franquia te entrega um modelo, mas que nos últimos anos também talvez o mercado já está começando a ficar saturado, né? E aí, como empreendedor, a pessoa tem que olhar e ver o que ela de fato quer, que é o que você falou, é o propósito, né? Ela quer abrir uma portinha para investir, porque ali eu não tenho dados hoje para dizer o quanto fatura uma loja dessa, mas ela é limitada. A gente sabe que ela é limitada, tanto é que as grandes marcas que estão nesse segmento do Café to Go já estão começando a abrir lojas maiores. Formatos de cafeteria mesmo. Formatos maiores, com um cardápio maior e tal. O que você acha nesse formato to go, que está no mercado? Você acredita que ele chegou no topo, assim, ele já está saturando, ou você acha que ainda existe outros, como crescer? Exemplo, tem uma cafeteria que ela é mais focada em café mesmo, né? Então, tem um dos modelos que ela é mais focada em café, com comidinhas, mas tem outro que ele é mais focado em bebidas à base de café. Exemplo, a Starbucks. A Starbucks, para mim, não é uma cafeteria de fato, né? Ela vende o nome dela, que hoje acho que é o principal ativo dela, o nome. Chegou aqui em Curitiba, as pessoas ficaram maravilhadas, mas já deu aquela baixada, né? Então, mas aí, quando eu penso em café, eu não penso em tomar um Starbucks. Nunca fui no Starbucks para tomar um expresso, porque ele para quem entende de café, ele é uma torra muito pesada, uma torra muito escura e que você não sente o gosto do café. Então, o que eles fazem? Eles fazem as bebidas batidas à base de café. E aí, existem as outras cafeterias to go, que acho que abriram um mercado legal aqui em Curitiba, se expandiram, tem hoje no Brasil inteiro, acho que, né? Estão até... em outros lugares, tem no mundo inteiro, mas que acho que é legal, assim, que abriram essa porta para
para muita gente que não conhecia ou não tomava não sabia o que era um cappuccino. Ainda nos sabores a gente faz algumas perguntas ou conversa com algumas pessoas e as pessoas acham que cappuccino é o café com chocolate, Canela. ou, né, canela, enfim, não é o cappuccino italiano, ainda não conhece. Então é o que você falou, é um mercado ainda pequeno de 5% do café especial, mas que entende de café mesmo como cafeteria no geral é talvez um pouquinho mais, mas também não muito mais. Esse modelo de negócio to go, você acha que vai crescer mais ainda, ou você acha que para quem quer empreender, para quem quer comprar uma franquia, ou tem medo, né, de lançar o próprio negócio, não tenho experiência, eu não tenho expertise ainda, não estudei o mercado, ou não sou daqueles que sou empresário, mas sou tímido ainda, atrás. acho mais fácil abrir uma franquia, você aconselha? O que você acha? Então, acho que de novo depende da expectativa, porque assim, eu acho que tem espaço ainda para cafeteria to go em lugares que tem muito movimento, porque para você ganhar dinheiro com a cafeteria to go, você tem que estar num lugar que tenha volume. E existe um contraponto que é para você entregar volume, você precisa entregar com agilidade. Então, esse é um ponto importante para a gente ter em mente quando a gente fala em cafeteria to go. Para eu atender muito, eu preciso atender rápido. E numa cidade, por exemplo, como São Paulo, às vezes você vai numa dessas cafeterias to go e você demora 20 minutos para receber seu café. Então, tem alguma coisa que você precisa se atentar. Outra coisa é que, assim, para as franquias, você tem como você levantar todos os dados delas. Então, assim, dá para você mandar um e-mail perguntando, falando, olha, eu estou interessado, quero receber o material de vocês. Você vai ver lá alguns estudos, uma média mais ou menos de quanto as cafeterias faturam e tal. O que eu sei é que tem muita gente que para ganhar uma boa grana, que daí o que é uma boa grana para mim é diferente do que é uma boa grana para você, acaba abrindo mais de uma loja para conseguir ali no final do mês ter uma boa renda. E tem que olhar muito para o lugar, porque para mim cafeteria to go é cafeteria de volume. Você tem que estar num lugar onde você consiga atender muita gente, para ter muito volume, senão a conta não vai fechar. Eu acho que o maior indício disso são as próprias empresas abrindo, como você disse, formato de cafeteria, porque a gente sabe que no fim do dia o ticket de uma cafeteria é maior do que o ticket de uma cafeteria to go, dependendo de onde você está. Porque se você estiver num lugar que você venda 1.000 cafés por dia, com o custo de uma cafeteria to go que é super pequeno, faz sentido. Então, eu acho que o primeiro ponto é assim, levantar o máximo de informações que você puder para saber o que faz sentido para você. Eu quero ter um negócio que no fim do mês eu ganhe, sei lá, 5.000 por mês. Beleza, vai ter um negócio que vai te dar isso, 5.000 por mês. E aí, qual é o nível de envolvimento que você quer ter no negócio também? Eu quero trabalhar lá no balcão. Então, se você tiver uma cafeteria to go, a chance da tua renda ser maior é ainda maior. É ainda maior porque você não vai ter funcionário. Mas você vai ter que estar lá o tempo todo num ritmo insano. Então, assim, levantar o máximo de informações possíveis, o máximo de informação possível e tentar entender dentro do que você espera. O que eu quero fazer no negócio? Qual é a participação que eu quero ter dentro desse negócio? Qual é o dia a dia que eu quero ter nesse negócio? Qual é o tanto de dinheiro que eu quero aplicar agora? E aí, com todas essas informações, com todos esses perfis de franquia que tem hoje em dia, avalia e aí toma uma decisão para onde ir, sabe? Porque e também assim, né, Vini, a gente sabe, tem muita gente que fala muita coisa. Que você vai perguntar, conversar com um, conversa com outro, um fala uma coisa, outro fala outra. Daí é melhor você ter informações oficiais, né, para tomar uma decisão do que o mercado fala. Mas eu acho que tem espaço. O Brasil tem quase 300 milhões de habitantes. Tudo bem que a gente está falando de um nicho que são cafés caros, então não dá para dizer que café especial é café para todo mundo. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Porque um café que custa R$8 a xícara, não dá para a gente dizer que é para todo mundo, a não ser que a gente morasse na Dinamarca, né? Então, como a gente não mora na Dinamarca, a gente está falando de um nicho. Então, dentro desse nicho, ainda tem como expandir bastante. Eu acho que dá. Acho que dá, mas dá para expandir pensando nisso, sabe? Os lugares certeiros, assim. E aí, acho que vou falando ainda sobre essa parte de administração do café, que você falou que o brasileiro ainda está muito ligado ao café
da pausa, né? Então, o café to go ainda, ele não tem essa pausa, né? A pessoa, ele tá muito ligado ao que a gente vê nos filmes lá, né? Da pessoa passar, pegar e ir pro trabalho. O brasileiro consome muito café, mas é um café mais em casa, né? O café é feito em casa e tal. E aí, a pessoa vai querer montar o seu café. E acho que uma das coisas que eu mais converso com quem fala comigo, quero abrir um café, ou tem um questionamento que é, a cafeteria ainda tem um ticket, se você for vender só café, não tanto com a comida, ela tem um ticket médio baixo, relativamente baixo, e a pessoa acaba ocupando o lugar, às vezes, muito mais tempo do que num restaurante, num outro lugar. Então, as pessoas ficam muito tempo e consomem pouco. Essa equação, eu acho que é a mais difícil para quem imagina abrir um café. Para quem quer abrir um café, essa equação é a mesa parada com a pessoa trabalhando ou conversando, daí leva o namorado, enfim, leva alguém para conversar e passa lá 2 horas e acaba consumindo pouca coisa. Você sentiu essa dificuldade quando você teve a cafeteria? Principalmente, acho que naquela transição do barista de 18 metros pro barista de 90 ali. Você sentiu essa dificuldade? Que foi um pouco que você também falou que você queria vender o modelo europeu que as pessoas consumiam. E aí o mobiliário, ele era um pouco mais... Era muito minimalista. Era minimalista, daí não tinha o conforto que acho que as pessoas imaginam de uma cafeteria, que vou ficar lá sentado, papeando, conversando, namorando, enfim. Você sentiu isso? Então, eu senti, e uma das coisas, por exemplo, que a gente mudou logo nos primeiros meses, assim, a pessoa levantava, pedia e pagava no caixa, e depois a gente levava o pedido. Quando eu deixei... Porque aí era flexível, né? A pessoa ainda podia fazer isso, levantar lá e pedir pagar, mas a gente abriu a flexibilidade da pessoa poder pedir na mesa. Isso aumentou em 10% o meu faturamento. 10%. Só de tirar um pouco, só de deixar a possibilidade de a pessoa pedir de onde ela está. Porque às vezes só o fato dela levantar, ter que ir lá e falar, putz, vou ter que pagar tudo de novo, ela não vai, ela desiste de comprar. E aí tem algumas coisas que eu acho que são muito de treinamento da equipe também, de você começar a treinar a equipe para poder fazer mais venda, oferecer mais coisas. A gente tinha mais produto, então, por mais que as pessoas ficassem mais tempo lá, eu tinha mais coisas para oferecer. Então, se antes na lojinha que só tinha café, a pessoa entrava e tomava no máximo 2 cafés, um expresso e um cappuccino, agora eu tinha, além de mais cafés, tinha mais grãos para oferecer também, tinha mais opção de comida. Então, assim, se a pessoa chegava lá para comer alguma coisa salgada, eu já sabia que eu podia oferecer a sobremesa. Então, vai muito também de você ir mudando as estratégias de acordo com a necessidade do negócio. Eu estou vendo que esse modelo das pessoas levantarem e pedirem pagar estão fazendo com que as pessoas peçam menos. Pô, eu vou ficar eu dando murro ponto de faca? Então, não, vamos trocar. Deixa as duas coisas. E aí, treina a equipe, né? Porque daí você tem que treinar o atendimento para poder fazer venda mais ativa. Porque quando a pessoa vai lá e pede paga, é uma venda passiva, você não está fazendo nada. Agora eu preciso vender mais, eu tenho mais produto, então eu preciso começar a fazer uma venda mais ativa. Então, assim, o desafio vem. O lance é como é que você lida com ele. Né? O que eu vou fazer com o desafio na mão? Vou tentar ajustar para conseguir vender mais e tal. E aí você vai, né? Cada caso não tem fim, né, Vini? Não tem fim. Não tem uma coisa que, nossa, agora eu cheguei neste modelo e este modelo é o perfeito. Não, isso não existe. Até o modelo, a Starbucks, né, como você citou de exemplo. A Starbucks, ela foi criada com o conceito de third place, né, que em inglês eles chamam de third place. É uma teoria de um publicitário, e a Starbucks foi construída dentro dessa teoria, para ela ser o terceiro lugar da pessoa. Então, o seu primeiro lugar é a sua casa, seu segundo lugar é o seu escritório, o seu trabalho, e o terceiro lugar é um lugar onde você geralmente vai para... É tua válvula de escape, digamos assim. É onde você vai para ter bons momentos, é onde você vai para criar boas memórias. E aí a Starbucks foi criada para ser esse terceiro momento. Então, por isso que sempre teve sofá, sempre teve lugares muito confortáveis. Você pede, paga, e aí pode passar o tempo que você quiser nesse lugar.
E a Starbucks ajudou a criar o cenário de mercado de café especial. Então, assim, era onde tinham os cafés de diferentes origens, era onde eu podia escolher um método de preparo diferente, beleza. O mercado de café especial fez, buf, né? Explodiu. As micro-cafeterias e as nano-torrefações começaram a ganhar um espaço absurdo. A Starbucks começa a virar um lugar de commodity, como você falou. Uhum. As pessoas não vão lá para tomar um expresso, porque é um baita café. Não, elas vão pelo status que é carregar um copinho e sair com ele pela rua. Em São Paulo, por exemplo, quando abriu a primeira Starbucks, o lance era quem ia na Starbucks já tinha viajado. Uhum. Certamente já tinha viajado. Então tem o status de carregar o copinho. Só que aí como é que a Starbucks volta para dizer, não, pera, a gente ainda tem expertise no mercado de café especial. Esse é o nosso DNA, a nossa raiz é o café. Como é que eles dão essa guinada? Criando as Starbucks Reserve, que são as super master blasters loja conceito, que é a Disney. Você chega, não tem como você entrar numa Starbucks Reserve e não ficar, minha Impressionada. nossa senhora, tá parecida. Não tem como. E aí é o quê? É o cara, é a marca fazendo um trabalho para voltar a agregar valor àquilo que estava desvalorizado, que era o café. Então eles montam esses monumentos para dizerem, olha, a gente ainda não perdeu o nosso valor, a gente não é só a loja que você vai carregar o copinho, a gente entende ainda muito de café. Então, assim, é uma engrenagem que não tem fim, né? Não para de se mexer. E se você parar de se mexer, provavelmente não vai dar certo. O mercado está sempre, não digo evoluindo, mas está sempre mudando. Mudando. Você sempre tem que estar de olho. E como hoje é muito mais fácil você saber o que está acontecendo fora, né? É muito mais fácil você ter outras ideias, criar. Então, você já modificou bastante o teu negócio, né? Nesse meio do caminho. Então, agora eu quero saber aonde você está hoje. Onde você chegou hoje. Depois de começar lá, depois de mudar de do jornalismo para o café, para o barista, ter feito esse mega projeto do Café do Moço. Aí agora você chegou num momento diferente, que você está colocando em prática um projeto que você contou para mim que você tinha o sonho de colocar em prática há anos, e acho que com esse empurrãozinho que teve nessa fase da tua vida, você teve que colocar ele e agora está começando, tá indo agora. É outro filho que nasceu. Então, eu lancei esse projeto que é o Mamoca, o Mães Movidas a Café. Lancei agora em setembro, aqui em Curitiba. E o Mamoca foi um projeto que ele começou lá na pandemia. Porque lá, para fazer o projeto do Café do Moço, a gente contratou 35 funcionários. E foi um baita desafio conseguir encontrar essas pessoas. E desde a época do barista, eu sempre contratei e formei mais gente do que contratei já formado. Então, assim, tinha muito atendente que virou barista. E isso sempre foi uma característica de desenvolvimento que eu sempre quis para o negócio. E o Mamoca, na época ali da pandemia, eu vi a necessidade, e não só da pandemia, né, Vini? Agora, com o mercado de café especial crescendo, a gente vê o quanto o mercado precisa de mão de obra. E a maioria das pessoas não tem tempo para treinar, não tem dinheiro para treinar uma pessoa, precisa de um barista semi-pronto, precisa de um atendente que minimamente saiba falar sobre café especial. E a gente sabe que o mercado de gastronomia gira muito com taxa, né? Que são os freelas. O taxa também, se tiver minimamente alguma informação sobre café especial, também já consegue mais espaço. E eu sempre trabalhei com um grupo de mulheres, né? Fiz a linha do Café das Moças, que fomentava ali as mulheres produtoras. A gente fez em 2016/17. E aí, hoje em dia, tem muito projeto voltado para a produtora de café, para as mulheres. Mas não tinha nenhum projeto voltado para as mulheres na cidade. E aí o Mamoca, ele é um projeto social que visa formar mulheres, mães em situação de vulnerabilidade como baristas. Então, eu participo de um grupo lá em São Paulo que se chama Bitumami, que é a maior aceleradora, a maior comunidade de mães do Brasil hoje.
E a gente lá no Bitumami, a gente já fez alguns projetos sociais voltado para a periferia de São Paulo e tal. E aí o Mamoca, eu acho que ele veio para unir essas duas pontas, assim, dar formação de café especial para as mulheres e conectá-las ao mercado que precisa de mão de obra. E acho que ele traz aquela coisa lá atrás da jornalista que queria ter impacto na vida das pessoas e tal. E eu fiquei guardando ele na gaveta por muito tempo e esse ano foi bem isso que você falou. Eu falei, não, quer saber? Tem que sair do jeito que der. Eu sempre, com a coisa de planejar muito, como eu fiz muito projeto para grandes empresas, eu sempre planejei muito o projeto para colocar ele em prática. E eu acho que o Mamoca ele ficou muito ali guardado porque eu queria que ele nascesse redondinho, com empresas apoiando, para a gente conseguir dar material para as meninas, pagar vale transporte, fazer tudo redondinho. E isso eu aprendi muito no café também. É meio que uma mentalidade de startup, assim, sabe? De lança rápido, testa, corrige rápido, ajusta a rota e vai. E aí o Mamoca ele nasceu assim, eu já tinha ele planejado, fiz todo o planejamento pedagógico. E aí chegou um momento que eu falei, não, eu vou ter que fazer, vai sair dia tal. Dia 24 de setembro, vai ter que sair. E aí eu comecei a fazer o cronograma reverso. E aí as coisas acontecem, né? A Prefeitura de Curitiba apoiou pra caramba, até para eu buscar essas mulheres, porque não foi um processo simples, assim, de encontrar essa primeira turma e tal. E aí agora a gente está em vias de formar a primeira turma. Eu estou muito orgulhosa. Legal, eu participei, fui lá esses dias, foi aniversário da Estela, e aí eu participei lá, participei não, né? Conheci um pouco ali do projeto, vi, são 12 mulheres. 12 mulheres que vai formar nessa primeira turma. E a ideia do projeto em si, do Mamoca, é levar a formação, né, do que, acho que um pouco do que você teve nesse tempo dentro do mundo do café, ver tudo que você passou por ali e levar isso junto com essa coisa que você tem muito forte em você, que é de mulher, fortalecer, né, o empreendedorismo feminino e de mãe, né, da maternidade, né, que o Bento cresceu dentro do café, vocês dois são super ligados, parceiros. Assim, parceiros, e aí acho que esse projeto é uma união de tudo, né, buscou um pouco de tudo que você teve nesses últimos anos, assim, e tá ali, bem forte, intrínseco em você. Eu acho que é por isso que ele me emociona tanto, sabe? Porque eu acho que, assim, a maternidade, ela transforma muito a gente. E no meu caso, a maternidade, ela acelerou mudanças que eu já queria fazer, mas que quando eu vi ali meu filho, que depende de mim 24 horas por dia, eu falei, não, eu não posso ficar aqui esperando XPTO, não, eu tenho que fazer. E a maternidade traz muita coisa, né? A gente quer muito ser exemplo, né, para o nosso filho. A gente quer construir uma coisa legal para, né, poder, para eles seguirem também, se nada der certo. Né? Então, e a gente sabe, né? Eu sei o desafio que é maternar. E eu sei o quão difícil é para as mulheres conseguirem conciliar carreira com filho, sabe? Então é bem isso que você falou, o Mamoca ele junta. E o legal é que o grupo está tão diverso que a gente tem mulheres de outras origens, a gente tem cubana, a gente tem uma venezuelana, a gente tem uma mãe da República do Congo, em momentos da maternidade diferentes. Quando eu montei o projeto do Mamoca, a ideia é que ele fosse voltado para mãe solo, ali por volta dos 30 e poucos anos. E esse grupo não veio. Por milhares de motivos, mas não toparam nesse primeiro momento. As mulheres que toparam participar são mulheres 40 mais, 50 mais. As mulheres 50 mais estão numa outra etapa da maternidade que elas falam para mim, Estela, eu não sou mãe solo, agora eu estou solo. Porque os meus filhos cresceram, eu já fiz de um tudo no mercado e agora o mercado não me aceita mais para qualquer coisa, não tenho espaço. E eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, eu quero fazer coisas, eu tenho saúde, eu tenho disposição, eu amo café. E aí elas estão lá super engajadas. E assim, eu que jamais imaginaria que eu ia fazer um projeto voltado para mulheres 50 a mais, estou lá com
mais de 35% das meninas dentro dessas 12 tem mais de 50 anos. Então, olha que incrível, né? Olha que incrível. E o café mudou a vida de muita gente que eu já conhecia ao longo desses 12 anos, 13 anos, sei lá, de trajetória. E eu tenho certeza que ele vai transformar a vida dessas mulheres também, sabe? Então, é isso, assim. Tomara que todo mundo prospere lindamente com uma Vai, moca. é o começo de um grande projeto. Quem quiser saber mais sobre o projeto, como que faz? E tem o site, que é mamoca.com.br. Lá no site tem o café. Tadã! O café, eu fiz o café para conseguir levantar verba, para pagar. A gente paga o vale transporte das meninas e elas têm uma refeição, né? Porque o projeto é todo dia de manhã, a aula. Então a gente tem um cafezão da manhã lá. E aí eu fiz o café para que a verba volte para o próprio projeto. Então dá para comprar o café no site, mamoca.com.br. A gente manda para o Brasil todo. E tem o Instagram, mamoca.café, que tem que escrever bem assim, mamoca.café e dar um enter para achar o projeto perfeito. Para achar o Instagram certo. O Davi tá me enchendo o saco aqui, que ele quer que mostre aqui para a câmera. Olha só. Vamos ver se tá com a luz. Com a luz boa. Deu para pegar ali. Então, Tá quem brilhando. quiser, ainda tem desse aqui para comprar. É uma torra que você fez, foi você que torrou. Isso, vai é um ser... café da Minas? Não, esse é daqui do Daqui do Paraná. Paraná. O primeiro é do Paraná. Paraná. Vai ser sempre um café produzido por mulher. E sempre torrado por mim, pra gente, né, continuar ali no nosso meio. Esse café é um café produzido aqui no Paraná pela Bruna, de Grandes Rios, que é bem ali no norte. E a Bruna participa de um projeto que se chama Mulheres do Café do Vale do Ivaí. Então, para também fomentar ali esse grupo que está se formando, é um grupo que ainda está pequeno. E a ideia é sempre ter um café diferente, conforme o estoque, mas sempre um café produzido por mulher e torrado por mim. Legal. Eu já experimentei e tá bem gostoso, bem... A torra da Estela é uma torrinha mais média. Média uma torra clara. média clara. Para quem gosta de um café mais suave, um café assim, que você sente bem as notas, ele tá perfeito. Então, acho que a gente conseguiu conversar bastante, tem muito mais para conversar, quem sabe no décimo Tá aí, vocês anotem. episódio dos sabores aqui da Me Passa a Receita. E eu acho que é isso, acho que foi uma conversa leve, gostosa, tem muito a aprender de empreendedorismo, a gente quer ver como que o teu projeto vai estar também daqui 10 episódios. Daqui 10 episódios. E acho que só agradecer você pelo tempo de ter vindo, pela compartilhar essas experiências, de estar sempre junto com os sabores também. E acho que é isso. Obrigado. Obrigada a você, Vini. Vida longa ao videocast agora, que é só o primeiro de muitos. E tomara que eu possa voltar aqui então, porque é isso. Conselho e dica a gente sempre tem para dar, mesmo sem cobrar. É isso aí, então. A Estela é barista, agora ela está com o projeto Mamoca, mas daqui a pouco ela está com novos projetos. Acompanhem ela no Instagram dela também, que ela tem bastante vídeo, tem bastante dica sobre café, como preparar seu café em casa, métodos de preparo. Ela que é uma super campeã brasileira, já foi. Enfim, ela tá aí para levar o café na vida de você, para você que ainda não conhece café especial. Compra o café aqui do Mamoca, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar.